Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast Sou Casa e é um prazer ter você aqui conosco, lembrando que esta casa também é sua. Então, fique conosco que hoje nós temos um convidado muito especial. Não vou falar? Então vou fazer de novo. Esqueci do roda vinheta. Vai lá. Take 2. Olá pessoal, que Deus abençoe você e toda a sua família. É um prazer estar aqui com você, com mais um episódio do podcast Sou Casa. Hoje nós temos um convidado muito especial, vai valer muito a pena você ficar conosco. Lembrando que esta casa também é sua. Roda a vinheta. Muito bem, hoje nós estamos aqui com mais esse episódio do podcast Sou Casa com o nosso querido Rogério Santos. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Rogério é um querido, ele é psicoterapeuta, né? Casado com a Miriam. É um querido membro aqui da Igreja Casa Viva e tem atuado, né, como terapeuta uns bons anos, ajudado pessoas. E hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre um assunto, né, Rogério, importantíssimo. Com certeza. Não é? Até o próprio Jesus, né, falou para que nas Escrituras para que tenhamos cuidado com a tal ansiedade. Exato. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então nesse momento nós vamos trocar essa ideia, bater esse papo e também a quem nos assiste falando sobre ansiedade. Rogério, por que do tema que nós vamos abordar hoje? Qual a importância de falarmos sobre a ansiedade? Joia, acho que é bom dar um contexto, né, pastor? Claro. Porque hoje eu trabalho com terapia já fazem quase 12 anos e a grande maioria esmagadora dos problemas que eu vejo na clínica são decorrentes da ansiedade. Sim. Por que esse tema importa? Porque o Brasil hoje, de acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ele é classificado hoje como o país mais ansioso do mundo. Nós estamos em primeiro lugar. Nossa. E estávamos em terceiro em relação à depressão, mas já estamos indo para segundo. Então, viver aqui no nosso país não é algo muito fácil. Sim. Então, eu acho que é um tema muito importante, é um tema que ainda nós temos muita desinformação. Então, eu acho que um programa como esse, eu sou muito grato mesmo de estar aqui, vai ajudar a desmistificar as questões da ansiedade, como que a gente pode, né, conviver com essas questões e acho que orientar os nossos ouvintes a identificar se ele é ou não é uma pessoa ansiosa, se ela tem esse problema ou não. E aí a gente vai fornecendo aí ferramentas, né, para auxiliar. Muito bom. E é interessante que eu acho que a ansiedade, ela desencadeia muitos outros problemas, vai ramificando, né? Sim. Então, vamos começar falando sobre essa questão da ansiedade. E aí quem nos assiste vai começar também a trazer ter essa identificação, né, em relação a esse tema, né, tão importante, que nós sabemos que isso existe, é real, é muito sério, né, e tem realmente trazido muita enfermidade na alma, muitos obstáculos na vida das pessoas, muitas dificuldades e atrapalhado muita gente demais em relação a isso, que é uma doença. É uma doença. Ansiedade é uma doença? Então, e aí a gente pode fazer algumas distinções, acho que você até comentou a respeito dos sintomas, então acho que é importante a gente definir que a ansiedade, ela é um sentimento muito comum. É normal que nós tenhamos ansiedade. Um exemplo que eu gosto de dar você vai fazer uma viagem. De repente você planejou aquela viagem durante um ano. Você vai ficar normal, aquela querendo ansiedade, chegar logo, né? Curtir. Aquela ansiedade antecipatória. Isso. Então você fica ansioso, às vezes você pode até perder o sono naquela noite. Então essa ansiedade
que geralmente está caracterizada a um sentimento de expectativa, Isso. ela é bem normal. Legal. Né? A ansiedade, muitas vezes, até certo ponto negativa, também é normal. Se você tem um filho ou filha com algum problema de saúde, você vai estar ansioso. Claro. Mas não significa que seja um problema crônico, mas é um problema mais pontual. Entende? Tá. Então, a questão da ansiedade, ela acontece no nosso dia a dia, no cotidiano. Agora, existem, né, as crises de ansiedade e as crises de pânico. Então, mas que momento a ansiedade torna-se doença? Perfeito, uma excelente pergunta. Ela pode se tornar doença quando ela é persistente. Então vamos para a crise de ansiedade. Tá. Uma crise de ansiedade, ela geralmente é mais longa. Por quê? Você vai perceber que pessoas que têm ansiedade e crises, ela vai ter, por exemplo, excessos de pensamentos negativos. Por exemplo, eu atendi uma senhora que durante a maior parte do dia, enquanto o marido ia trabalhar, ela pensava, nossa, e se meu marido se acidentar? Nossa, e se ele não tiver com o telefone? Nossa, e se ele não tiver com a carteirinha do convênio? Entende? Entendi. Então, são pensamentos recorrentes, negativos, que vão te mostrando que tem algo errado. Não é um dia só, é uma sequência de dias. Então, vamos falar da ansiedade, Entendi. da crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade, ela vai te dar insônia por vários dias, semanas, meses. Só que o que a gente faz? A gente vai empurrando embaixo do tapete. Certo. Às vezes eu encontro homens ou mulheres que estão sem dormir bem fazem 3 meses. Uau. Né? Às vezes eu encontro pessoas com crises de ansiedade, por exemplo, que foi no médico, estava com uma taquicardia, não foi identificado nada, falou assim, não, depois isso passa. Então o seu corpo vai dando sinais Sim. de que aquela ansiedade que você está sentindo, ela não é comum. Então vamos colocar assim de forma prática e mais uma forma simplista, Tá bom. tá? É que nem um painel de um carro. Exato. Você está vivendo a vida, você está ali na jornada, na estrada da vida, de repente seu carro começa a dar alguns tipos de probleminhas, tem um painel que avisa. Exato. Se eu não parar para fazer alguma correção, algum ajuste, realmente vai trazer consequências piores. Demais. A ansiedade ela vem quando não essa ansiedade preparatória, mas uma ansiedade que já vem é um sofrimento por um Exato. futuro que ainda vai chegar, vamos dizer assim. É aquele isso? excesso, é o excesso do futuro. Então, é interessante a gente notar também, pastor, que essa ansiedade que eu estou falando, ela às vezes ela tem uma ramificação mais inconsciente. Isso. Ou seja, você está tão acostumado a viver nessa ansiedade que você já não se dá conta pelo que você está ansioso. Entendi. Né? Sim. Então, Aí já é crônico. Aí já é algo crônico. Então, a gente precisa olhar esses sinais, como você mesmo disse. Quando uma luz do painel acende e você não liga, provavelmente você vai ter que depois pagar muito caro para fazer um motor. Chega, né? A conta chega. O nosso corpo não é diferente. Sim. Esse cuidado com o nosso corpo precisa ser uma prioridade. Porque Concordo. não é... Às vezes as pessoas elas levam para o lado da brincadeira a ansiedade. Sim. Às vezes a gente fala, eu sou ansioso, é assim mesmo. Mas não deveria ser. É claro que existem pessoas com perfis e temperamentos que são mais explosivos, que têm essa ansiedade ali na raiz, mas ela não precisa transbordar. Sim. Né? Por Sim. exemplo, tem pessoas que são normalmente mais ansiosas, mas ela não perde o sono, ela não perde o apetite, ela não vai ter taquicardia, mas é uma pessoa geralmente de muita ação, que faz muita coisa ao mesmo tempo. Ok, isso faz parte do temperamento dela. Sim. Então eu falei um pouquinho da ansiedade, você falou como distinguir quando é algo, quando ela transforma-se em doença. Sim. Uma ansiedade não tratada, ela pode trazer muitas coisas, mas uma delas são as crises de pânico. E é muito assustador, porque pensa, de repente você está com uma pessoa aqui durante o culto, durante uma ministração, e essa pessoa começa a ter uma sensação iminente de morte. Ela acha que ela vai morrer. Aí vem a falta de ar, a sudorese excessiva, o coração de fato bate muito mais Sim, forte, acelerado.
mas ela não consegue identificar o porquê. Porque a ansiedade, normalmente, mesmo uma crise, Tá. ela tem um porquê. Por exemplo, você vai participar de uma entrevista muito importante, de repente alguém da sua família vai passar por uma cirurgia, aquilo pode despertar uma crise. Alguns acontecimentos Exato. que estão justamente para ocorrer e a pessoa ela já tem aquela... Sim. Começa a gerar nela aquela ansiedade, aquela coisa que pode vai gerar uma desencadear. crise. Isso, Pode vai gerar uma crises. E essa crise pode perdurar por vários dias, semanas até. Tá? Uau. Agora, a crise de pânico ela é muito pontual e ela dura entre 10 e 15 minutos. Mas ela é muito intensa. Uhum. Ela é tão intensa que quando termina a crise de pânico, a pessoa sente dores pelo corpo. Porque a tensão foi tão forte Sim. que todo o corpo ele se contrai. É como se você tivesse feito academia. Sabe quando a gente começa Sei. na academia Sim. e tudo dói? Sim. Pois é. Então aquele ácido lático que está ali presente no nosso organismo, ele se acumula. Por quê? Porque você teve uma tensão muito intensa ali, rápida, Tá. e depois aquilo desaparece. Então o corpo reage. Uau. Então você falou dessa questão de crise, né? Vamos trazer uma pergunta que é um pouco... ansiedade tem a ver com falta de espiritualidade? Olha, excelente pergunta, pastor. Porque nesses últimos anos eu tenho atendido muitas pessoas de diferentes fés, tanto católicos Sim. quanto evangélicos e outros, e ateus, Sim. e etc. E não, a ansiedade não significa falta de fé. Às vezes eu vejo pessoas sentindo-se muito culpadas quando elas estão ansiosas. Sim. É óbvio que existem várias escrituras que apontam para um direcionamento para que a gente não se preocupe, para que a gente aprenda a descansar em Deus. Mas nós temos que lembrar que nós somos seres humanos. Sim. E nós somos falhos. Claro. Então, sim, as escrituras, a vivência na comunidade, né, de fé, as orações, o jejum, tudo isso é muito importante. Mas existem momentos em que nós precisamos de ajuda para olhar, né, para nós mesmos, ou seja, examine-se a si mesmo. Isso. Então, e às vezes a pessoa tem uma dificuldade de olhar para si. Demais? Assim, às vezes ela justamente sofre porque olha para a vida do outro, para uma outra realidade, e também sofre por não olhar para si. Sim. Né? Então, porque a gente ouve muito, viu, Rogério? Assim, no meio da igreja, no contexto aqui, né, da comunidade, porque a pessoa tá assim porque não tem fé, porque precisa orar mais. Sim. E na verdade, eu acho que há vários tabus ainda que precisam ser desconstruídos, porque às vezes, se ela está ali numa comunidade e ela quer ser livre daquilo, é porque ela tem muita fé. É porque ela entende que sozinha ela não consegue sair daquilo. Exato. Então ela se apega em Deus, mas tem coisas... Por exemplo, vê se tem sentido. Claro. Se faz sentido. Se uma pessoa tem muita ansiedade ou crise de pânico, outras coisas que desencadeiam, ela teve traumas. Exatamente. Teve um histórico. Teve um passado, não teve um problema. Né? Ninguém vai... Né? Enfim, às vezes a pessoa não conhecendo o histórico, a vida dela, e está passando por aquilo, ela está querendo se tratar e está querendo realmente ser livre daquilo. Sim. Mas às vezes o pré-julgamento, que infelizmente acontece, mas não tem Deus, mas tem que orar mais, mas chama lá o pastor para orar, mas... Né? Então isso a gente tem que desconstruir, e é claro, tudo, nossa vida, tem experiências espirituais. Né? Claro, mas muitas vezes eu vejo assim, a ciência está aí para isso, para ajudar. Eu sempre falo assim, Rogério, eu tô com você agora, eu honro você, eu sei que você estudou para isso, eu sei que você teve a sua vida, tem a sua vida dedicada a isso. Sim. Nós sabemos que tudo tem a ver com o Senhor, né? Ele é o nosso Criador. Então a espiritualidade é nós confiarmos em algo transcendente, não humano, físico, né? Nosso Deus, ok. Só que nesta terra nós precisamos ter a certeza de que nós teremos problemas, porque foi o próprio Jesus que disse: no mundo tereis aflições. E são essas aflições neste mundo que nós teremos que superar traumas, dificuldades,
perdas, né, luto e tudo mais. Então desencadeia algum problema. E esse pré-julgamento das pessoas até atrapalha em vez de ajudar. Ao invés de ajudar, não é isso? Infelizmente, pastor, você tem total razão. As pessoas ainda, eu recebo, às vezes até comentários lá no Instagram, né? As pessoas falam, não, crente que é crente, se apoia em Jesus e tá tudo certo. Não tem problema, não tem ansiedade. E não é bem assim, até porque na própria Bíblia, eu, pelo menos assim, acho que o pastor vai saber muito mais do que eu, mas eu via Paulo dando conselhos dietéticos. Conselhos, olha, você tem um problema no estômago, toma isso. Isso. Então, eu acho que tudo pode agregar para que a gente tenha uma vida mais saudável. Claro. Né? Então, e uma outra coisa que aí é pelo menos algo que eu sigo para minha vida, as pessoas precisam sim, né, de Deus, elas precisam de Jesus e pessoas também precisam de pessoas. Claro. Não é à toa, né, Claro. que quando na criação, né, Sim. o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Claro. E aí entra nessa questão de... A gente vai ver vários exemplos quando... Posso estar confundindo, mas você pode me corrigir, mas quando Sim. Jesus mandou os discípulos, acho que os 70, Sim. mandou de 2 em 2. Isso. Para que um apoiasse o outro. Sim. Então, esse apoio, esse acolhimento... Esse suporte, né? É muito importante. muito Porque nós importante. temos qualidades e defeitos diferentes. Eu posso te apoiar naquilo que você é fraco. Se eu não me engano, também tem uma escritura lá que diz, olha, vocês que são fortes, suportem os fracos. Os fracos, exatamente. Porque exatamente. todos nós, na verdade, somos fracos em alguma coisa. Então, eu posso ser um pouco melhor em uma determinada coisa da minha vida, que eu posso talvez te auxiliar, né? Eu sou forte naquilo, eu sou bom, mas tem outras coisas que eu preciso de ajuda. Eu acho que tem aquela questão muito forte, que é uma palavra que eu carrego assim na minha vida e eu acho que faz todo sentido nesse bate-papo, é a questão dos processos, né? Sim. Cada pessoa tem um processo para lidar com as questões, para lidar com as circunstâncias e tudo mais. Então, nesse processo, eu tenho que estar muito aberto, nem você está falando, né, nesse texto, né, que se um cair, o outro está ali para levantar, né, não é bom que o homem viva só, não é só para o casamento. Não é uma só questão da aliança, do matrimônio, né? Mas é a questão mesmo desse suporte, dessa comunhão, desse apoio. Porque muitas coisas eu já superei na minha vida, mas posso te ajudar a superar. Mas tem outras coisas que na minha vida ainda não está superada, que você pode ser meu apoio para superar. Então uma comunidade de fé, trazendo para a nossa realidade, e também para quem nos assiste, essa questão de ser o suporte para que as pessoas creiam, busquem ajuda quando precisam, né? Exato. E entendam que cada um tem um processo. Então nós quebramos outra coisa, o pré-julgamento. Não tenho dúvida. Entendeu? Eu acho importante porque a igreja, ou quem está nos assistindo que não frequenta talvez alguma igreja, mas você precisa ter uma rede de apoio. Na vida, é um princípio. Sim. É um princípio, né? É importante porque a família pode ser essa rede de apoio, um grupo de amigos, talvez uma outra comunidade que você frequente, um outro grupo que você frequente, mas é muito importante. Por quê? Porque pessoas curadas também curam. Exatamente. Assim como o contrário é verdadeiro. Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Então, a gente pode entender que nós podemos nos curar e receber as pessoas, no caso aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, falar, nossa, eu já passei por isso. Eu sei como é. Vem cá. Você não está sozinho. Sim. Você não é fraco. Ou você não está em pecado porque você está com ansiedade. Exatamente. É muito importante. Porque muito aí sério. A pessoa ela se sente um ser humano normal. Tem pessoas que falam assim, Rogério, eu acho que eu estou ficando louco. Nossa, não estou conseguindo lidar com os meus pensamentos. Porque a ansiedade também gera muitas vezes confusão mental. Sim. Então a pessoa muitas vezes não consegue concatenar ideias, ela não consegue formular uma frase, ela não consegue lidar com aquela pressão. Então, nós todos estamos sujeitos a passar por isso. É isso. E aí, uma pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, que está na igreja, que tem sua fé em Jesus, pode sofrer com essa ansiedade, com essas disfunções? Pode.
fazem quase 12 anos que eu atendo, e nesse tempo eu já atendi pastores sensacionais, padres, presbíteros, pessoas de diversas religiões. Sim. Que devido às circunstâncias da vida, e como você mesmo disse, alguns traumas que essa pessoa vivenciou e que não foram curados, esses traumas eles vêm à tona através da ansiedade, das crises de ansiedade ou de uma crise de pânico. Então, Entendi. todos nós, mesmo pessoas que têm uma fé profunda, ela pode realizar milagres, pastor. Sim. Mas ela pode sim ter, talvez, né, como Paulo disse lá, ela pode ter esse espinho na carne, que pode ser a própria ansiedade dela. Não sabemos o que Paulo tinha lá. Sim. Mas para nós pode ser. Pode ser uma dificuldade que você vai ter que lidar. Agora, algo é muito importante. As crises de ansiedade e as crises de pânico, elas não precisam durar para sempre. Sim. Não é? Tem que ter. A gente precisa ter essa percepção, porque às vezes os psiquiatras mais antigos, eles te condenavam. Colocavam você, não, você tem ansiedade, agora é tomar remédio o resto da vida. E hoje a ciência mais moderna não entende dessa forma. Você pode fazer um tratamento, mas esse tratamento pode ser temporário. Ele tem prazo de validade. Desde que você olhe para a causa. Entende? Porque senão é você tomar um remédio. Mas aí retornando, Rogério, e olhar para si. Eu examinar a si mesmo. Olhar para se conhecer, né? Porque é outro tabu, tá? É outro tabu. Que a gente vai entrar aqui. Esse podcast tá polêmico. Mas outro tabu, por exemplo, a pessoa, ame o Senhor, né? Ame as pessoas. Mas você... Não, a gente tem que se amar. Eu creio Nos nisso. valorizarmos. Sim. Entendeu? Sim. Porque é muito assim, essa questão de que por que olhar para mim? Por que me enxergar como uma pessoa importante? Porque desencadeia muitos problemas também na vida das pessoas, Rogério, pela experiência que a gente tem, das pessoas elas se sentirem pequenas, se sentirem coitadinhas, se sentirem... E ela olha pro espelho e ela vê assim, puxa, por que você existe? Né? E é assim, importantíssimo, extremamente necessário nos encararmos. Eu acho que sim, pastor. Entendeu? Sabe, uma coisa que eu vejo muitos cristãos e outras pessoas de outras religiões sofrerem é o seguinte: ele acha que o fato dele se martirizar e dizer, eu sou pecador demais, eu sou um lixo de pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, ele acha que isso está fazendo bem, que isso é o que Deus quer. É a falsa humildade. É a falsa humildade. Porque olha só o que eu lembrei agora. Eu me lembro que tem algum lugar do Novo Testamento onde Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo tinha percepção de quem ele era. Exatamente. Então ele sabia, ele se conhecia a ponto de entender, eu sou um imitador de Cristo. Então ele não estava ali só dizendo, como eu sou um lixo de pessoa. Nossa, como eu sou péssimo. Óbvio que essa autopercepção tem que existir? Sim. Eu preciso olhar para as minhas sombras, eu preciso olhar para aquilo que não está bom, eu preciso ter essa honestidade comigo mesmo. Claro, é isso. Mas também eu preciso ser honesto quanto a coisas que, de fato, eu tenho qualidades e recursos tanto para servir as pessoas quanto para fazer a minha vida, né, ser plena. Ela ser uma vida próspera, seja financeiramente, ou uma vida abundante, que é o que Jesus prometia para nós e promete até hoje. Sim. Então, eu creio dessa forma, que nós podemos ter uma espiritualidade mais equilibrada e uma vida psíquica e emocional mais real. Sim. Real, nada de... não vamos aqui pintar o mundo cor-de-rosa. Mas esse é o grande problema de muitos, de viver uma vida uma vida fake, entendeu? Porque ela se coloca num lugar que não é para ela quer fazer o que não é para ela quer ser o que ela não é, ela se compara, né? Tô falando aqui generalizado, né? Sim, claro. A pessoa se compara a uma outra, uma realidade do outro, né? Uma família do outro, e aí isso é bom, né? Isso que eu vou falar agora, em questão de redes sociais, mas muitas vezes as redes sociais têm sido fuga para muitas pessoas. Para quê? Porque sempre está com um sorriso, sempre está com uma paisagem bonita, só que dentro tá um inverno só. Exato. Entendeu? Tá seco, tá? Mas ela tem que
por causa do status ou por causa do convívio que ela tem, ela precisa estar inteira, né? Ela precisa estar bem. Mas, na verdade, na vida real, entra naquela questão de realidade versus perspectiva, né? De expectativa. Do que a pessoa ela não é aquilo, mas ela tem que se mostrar que é, e ela engana alguns, mas ela mesma não está se enganando. Ou está se enganando, mas vai desencadear muitos problemas, né? Vai. Até porque a gente não consegue mentir para os outros e nem para nós mesmos por muito tempo. Então, eu vejo a rede social hoje algo, de fato, tem muitas coisas positivas. Tem, claro. Não é? Tem coisas ali que vão engrandecer você, que vão te ajudar a ter uma vida melhor. Mas, infelizmente, existe sim essa vida fake, que as pessoas estão ali postando algo sem ser verdade. Às vezes a pessoa está lá na cama, ela posta uma foto de 3 meses atrás e fala, nossa, onde a pessoa está? E, na verdade, não, ela está na casa dela. Então, as pessoas vivem ainda uma vida de faz de conta. E eu acho, é minha opinião, sim, que nós nunca estivemos tão sozinhos como estamos atualmente. Sim. As pessoas, veja, rede social, ou seja, é uma rede onde deveria se permitir essa sociabilidade. Nós teríamos contatos, né, com várias pessoas. E não. Né? As pessoas não param mais, como eu peguei essa fase, que minha mãe falava assim, eu vou na minha amiga lá, a gente vai comer um bolo. Ia lá, né? Não, às vezes nem marcava a hora, as pessoas chegavam, vem tomar um café. Ficava o dia, conversava, fazia um monte de, né, sim, eu fui criado aqui em Santa Bárbara do Oeste, era comum as mães sentarem na calçada e a gente ficar brincando na rua. Não é? Eu vivi esse tempo também. Pois é, então era algo muito saudável, sim, e que hoje as crianças já crescem, isso é muito comum também, eu pegar crianças já a partir dos 4 anos ou menos com ansiedade. Uau! Então é muito comum hoje as crianças, por exemplo, eu não me lembro na minha fase escolar de falar assim, nossa, tal pessoa tem ansiedade. Não me lembro. Eu também não. Eu sou de 80, então eu fui olhando, eu não conseguia lembrar, eu não consegui perceber se tinha alguém em depressão. Crianças que se cortam hoje em dia por conta de ansiedade, nunca eu vi isso na minha infância ou adolescência. É verdade, é verdade. Então o mundo, de certa forma, está muito adoecido. Meu Deus, é verdade. Entende? Então nós precisamos ter essa consciência. Não dá para enfiar os problemas embaixo do tapete. Não tem como. E fingir que isso não está acontecendo. É verdade. Não é? Verdade. Seja dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro das casas, nós, infelizmente, estamos numa sociedade adoecida, mas eu tenho uma visão também muito otimista. Nós nunca tivemos tantas ferramentas disponíveis como a gente tem hoje. É verdade. Não é? Você tem razão. Essa coisa do autoconhecimento. Eu conheci, por exemplo, pessoas que falam assim, não, essa coisa de você meditar é um problema. Porque a pessoa associa com aquela coisa budista, sim, a pessoa tinha aquela coisa mística. Aquela coisa, né? Acho que essa é a palavra que define melhor. Como se fosse uma coisa horrível meditar. E não, a própria Escritura pede para a gente meditar. Exatamente. Para a gente ir um pouco mais para dentro, reflete. Meditação eu acho que a meditação ela está muito ligada à solitude, né? Ao momento que você tem ali, sim, com Deus, justamente para você se examinar a si mesmo, ter aquele tempo, a palavra vai falar com você, o tempo que você para, né? Diante de uma agenda, diante de uma correria, diante de tantas coisas você para, e e essa solitude, né? Ela faz você perceber coisas que às vezes você não tem dado muita importância mais. Exato. Entendeu? Então tem tudo isso aí, que é a meditação, que é a importância que a gente precisa. Né? Tem até um termo muito bonito, né? Que eu nunca sei falar direito, mas é o mindfulness, que é estar presente. É você estar presente naquele tempo, 100%. Exatamente. Às vezes a gente para comer uma comida boa e a gente está com tanta fome que a gente não degusta. Então, esse tipo de meditação, que é esse mindfulness, sim, ele pede para que você olhe para o que você está comendo. Desfrutar. Desfruta. Né? Para um tempo. Eu gosto muito de olhar a natureza, né? Então, eu às vezes chamo a Miriam, a minha esposa, para a gente poder ir para um parque. E eu fico olhando, parado, sabe? Desligo o celular. Às vezes, pastor, isso salva uma vida. Salva. Você está ali por com 15 certeza. Minutos olhando e você tem uma ideia, e você tem uma reflexão, e você olha para si, verdade, se permite nesse momento de solitude. Né? É verdade, é verdade. E hoje, Rogério, existem a ciência, né?
ela é muito importante, Sim. né? E há ainda aqueles, né, que querem partir só por uma questão de espiritualidade, né? Enfim, nós sabemos, eu vivi cura, eu sei, né? Enfim, acredito no poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, mas a ciência está aí também para ajudar. É um apoio. Não tenho dúvida. Concorda? Concordo. Então, assim, o que seria importante para quem nos ouve, e pela experiência que você tem como terapeuta, quais são os caminhos que uma pessoa, mesmo crente ou não crente, enfim, uma pessoa precisa para pedir ajuda? Para onde ela vai? Enfim, porque tem aquela questão também, puxa, mas vamos partir para essa questão aqui, ó. Se eu sou crente, eu identifiquei um problema, não, é só ir na igreja, pedir uma oração que tá tudo certo. E eu sei que não é assim, não é dessa maneira. Mas a ciência e a espiritualidade, entendeu? Qual é o momento que eu preciso de ajuda da ciência? A minha espiritualidade, eu posso pedir ajuda, mas continuar, entendeu? Amando a Deus, crendo na palavra de Deus. Você entende a minha, Sim, claro. minha colocação? Eu acho que é possível caminhar com as duas coisas de uma maneira muito equilibrada. Até porque o evangelho, a igreja, as pessoas sempre foram muito favorecidas pela ciência. Sim. O cristianismo ele se espalhou pelo mundo todo na época do Novo Testamento porque Roma tinha estradas maravilhosas. Isso é ciência. Sim. Não é? Claro, total. As pessoas aprenderam a navegar pelos oceanos, ciência. Então, na época lá não tinha internet, mas você imagina se tivesse. Exatamente. Existiam papiros, existiam outras formas de comunicação. Então, a igreja e o evangelho sempre foram favorecidos pela ciência. Só que aí hoje parece que a gente tem uma inversão. As pessoas querem voltar, né, como se a gente tivesse que viver em meio à escuridão. E não, nós podemos usar a ciência a nosso favor. Aliás, se é ciência, se é um conhecimento, esse conhecimento não vem só do homem, ele vem de Deus. Afinal, todo conhecimento é dele. É verdade. Nós só somos espelho, a gente reflete isso. Exatamente. Como a gente vai usar esse conhecimento, aí sim é da nossa responsabilidade. Claro. Então, quando você para tomar um remédio, não é? Quando você para poder, enfim, atrás de alguma solução, você não está dizendo que você não tem fé, mas que você, aliás, que você está honrando Deus que deu esse conhecimento. Exatamente. Para que você tenha esse benefício. Então, sabe, pastor, eu acho importantíssimo a gente entender algumas coisas. Por exemplo, hoje nós temos acesso a muita coisa, mas a gente se perde por causa do excesso também. Então eu vou lá no Google, digito, nossa, acho que eu estou com ansiedade. Será que é ansiedade ou será que é pânico? Ou será que é depressão? E aí cada lugar que você lê vai te dar uma resposta. Sim. Se é algo que está te incomodando e está gerando desconforto na sua vida, é muito importante buscar ajuda especializada. Sim. E não estou dizendo isso só para terapia paga, não. Tem muita coisa no SUS, tem o CAPES, que é um centro, núcleos, né? Núcleos, e tem muito serviço voluntário. Mas as pessoas não buscam, elas preferem reclamar, preferem dizer que não tem tempo, que elas não têm dinheiro. Mas quando o bicho está pegando mesmo, você precisa buscar alguma solução. Então, não dá para se dizer ou se fazer um autodiagnóstico. É importante que um profissional te ajude nisso. Seja um psiquiatra, que aí entra a parte médica e medicamentosa, onde talvez, dependendo do nível da tua ansiedade, você vai precisar tomar um medicamento. Um ansiolítico, um antidepressivo. E não, eu sempre digo isso para as pessoas, não há vergonha em você tomar um remédio para ansiedade, como não há vergonha para você tomar um remédio para diabetes ou pressão alta. Entendi. Porque a ansiedade, quando você precisa tomar um remédio, ela se tornou uma doença. Sim. E você precisa tratar. O remédio trata a causa da ansiedade? Não, ele trata o sintoma. Exatamente. Assim como o diabético, se não melhorar a sua alimentação, vai ter que tomar insulina o resto da vida. Então, o ansioso crônico, ou aquele agudo, que é o caso da crise de pânico, sim. Então ele precisa olhar para a causa. Aí sim vem uma terapia. Seja a psicanálise, seja uma terapia breve como eu faço, seja uma terapia cognitivo-comportamental. Tem várias soluções. A questão, eu vejo assim, né? Você dando essa explanação, eu acho que poderíamos dizer então que a ciência
ela complementa a espiritualidade, né? Ela trabalha a favor do reino, né? Não tenha dúvida. Porque foi o próprio Deus que fez todas as coisas e deu conhecimento, inteligência, sabedoria. Pastor, né? isso Enfim, é muito né? especial. É muito libertador, né? Porque veja Entendendo quando a internet isso. chegou. As pessoas criaram uma resistência. Meu Deus, a internet. E hoje nós temos transmissões que eu estou na minha casa, eu posso assistir um culto. Que eu posso ver uma pregação sua. E que esse você podcast. fez. E esse podcast. É isso aí. Que as pessoas vão ter acesso. Então, veja, o conhecimento, na minha opinião, posso estar errado, mas eu acho que todo conhecimento ele vem de Deus. É verdade. Como eu vou usar isso para melhorar a vida das pessoas, a minha própria vida, é o que determina o meu livre-arbítrio. Né? Sempre na Bíblia, quando a gente vê, né? Fala sobre conhecer mais a Deus, conhecer mais as Escrituras, né? Até um conhecimento entre irmãos, né? Conhecer um ao outro. A Bíblia diz que um ferro afia o ferro, o outro irmão afia o outro irmão. Ou seja, a vida comunitária, ela tem muito disso. Sim. Desse crescimento, conhecimento e através do conhecimento vem o serviço. Sim. Né? Porque não adiantaria nada você como um terapeuta, tudo que você estudou, tudo que você vivenciou, você não colocar em prática através do serviço. Exatamente. Que hoje você está passando para nós aqui muitas informações, muitos apontamentos, a qual você buscou, a qual você conheceu, teve experiências e agora verbalizando isso e servindo quem está em casa. Então, tudo isso, o reino é assim. O reino é compartilhado. Então, através da ciência, através de uma conversa, através do ajuda ao próximo, do apoio, né? Então, é muito, muito louco isso, né? E é muito prazeroso você ver que isso, posso até dizer, uma época da minha vida eu tive uma crise de fé, né? Mesmo nessa época, pastor, eu me sentia muitas vezes um instrumento. Sabe? Sim. Quantas vezes, né? Talvez até você pode até, não sei se você tem uma experiência assim, mas quantas vezes no seu chamado pastoral você é usado como esse instrumento? E muitas vezes eu sentia que aquilo que vinha na hora não era nem meu. Eu falei, nossa, mas de onde saiu esse conhecimento que eu não lembro de ter lido, não lembro de ter ouvido, mas ali eu me sentia uma ferramenta nas mãos de Deus para dizer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Eu acho que une, Rogério. Já aconteceu sim. Porque eu acho que a questão une o conhecimento que você tem, a experiência que você vive e o serviço que você presta. Entendeu? Então você conhece, aí através desse conhecimento ou até mesmo de uma experiência, te leva um conhecimento, mas o conhecimento não fica para si, né? Então assim, é muito louco isso. Por quê? Porque a pessoa que ela tem um grau de ansiedade, um problema, ela vai buscar ajuda na ciência e em Deus, ok? Perfeito. E ela está ali com a sua fé firmada em Cristo, ok? E aí o que vai acontecer? Ela vai ter essas experiências com ela, na vida dela, e vai ajudar outras pessoas que estão passando ou irão passar pelo problema que ela passou. Exato. E vão ser instrumentos de Deus para ser esse apoio. Ou seja, é muito dinâmico. Sim. O reino é dinâmico. Né? A igreja de Cristo é dinâmica, a ciência é dinâmica. Enfim, é um movimento. É um movimento. É um movimento de um... Né? A vida está o tempo todo, Gente, fantástico. Nesse isso movimento. Assim, é um negócio extraordinário, né, de Deus. Digo mais, pastor, uma das coisas que eu vejo que são muito importantes, né, que a gente precisa ter ciência, é o fato de reconhecer que essa ansiedade está presente na nossa vida. Sim. Porque a gente sofre muito quando a gente não passa pelo processo do reconhecer, admitir que tem a ver, né, com acho que aquele programa de 30 semanas, que alguns até conhecem. Mas o fato eu preciso entender então que eu estou ansioso. Eu admito para mim mesmo que eu estou ansioso. Eu, como terapeuta, eu preciso fazer essas admissões na minha vida. Exatamente. Recentemente, a minha esposa esteve internada e quase perdeu a vida. E foi muito difícil para nós. Sim. E eu tive que fazer esse examinar-se a si mesmo várias vezes. Dizer, Deus, eu estou muito ansioso. Eu estou muito preocupado. Eu não sei o que fazer. Mas eu estava num processo, pastor, de
buscar esse descanso, de fazer tudo o que eu podia, tudo que eu pudesse fazer, ligar para médico, buscar os melhores profissionais, verificar as medicações, mas ao mesmo tempo entendendo que tudo estava nas mãos de Deus. Sim. Então, eu acho que, pelo menos para mim, funcionou. Sim. Equilibrar toda a minha ação, toda a minha vontade, todo o meu querer, esse equilíbrio mesmo, né? Então, eu sei que eu fiz tudo e agora eu coloco e descanso nos braços de Deus, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. Exatamente. Então, isso me aliviava a ansiedade de tal forma que eu conseguia dormir. Para o dia seguinte, tá logo de manhã, na época que a Miriam ficou internada. Sim. Ela foi forte, né? É isso, e ela estava em Campinas, então pegava a moto, ia para Campinas, ficava lá o dia inteiro, voltava, tinha que atender pacientes, então eu tinha que saber separar muito bem as coisas. Ah, Rogério, é porque você é maravilhoso, você é muito forte. Não. Eu só tentei aplicar o que eu ensino para os meus pacientes todos os dias na minha própria vida. Então, de nada vale um terapeuta que não aplica o que ele ensina. É verdade. Né? Então, é uma coisa que a gente sempre fala. Eu quero usar o que eu ensino para a minha própria vida. Então, esse reconhecimento de que todos nós podemos ter ansiedade e que não há nada de errado com isso é muito valioso. Você tem ansiedade e veja, quando as escrituras dizem, né, que a gente não deveria ficar ansioso, é um processo. E não é de imediato. Exatamente. Eu aceitei Jesus, então agora eu não sou mais ansioso. Não tem como. Assim. Não tem como, exatamente. Assim como o processo da santificação e outras coisas. Sim. Né? Então, é um processo, que foi muito bem o que você disse agora há pouco. Muito bem. E qual que que você pode nos dar aí como dicas ou apontamentos, né? Para ajudar as pessoas que sofrem com ansiedade, seja ela um pouco mais moderada, um pouco mais avançada, um pouco mais, né, enfim, um suporte, dicas para que a pessoa busque ajuda, né, assim, com um profissional. O que você poderia dizer para quem nos ouve nesse princípio, né, de admitir e o próximo passo seria... Perfeito, pastor. Né? Depende muito da sua condição, depende muito do nível de sintomas que você está enfrentando ali. Sim. Então, existem soluções mais paliativas, soluções mais para os sintomas e existem soluções mais para a raiz do problema. Então, são coisas básicas como a prática de uma meditação, seja ela com as suas escrituras, seja ela você admirar um pouco o pôr do sol. Quem que olha o pôr do sol hoje em dia? Contemplação, contemplar a natureza, né? Contemplar teu filho, de você comer e usar aquilo como ação de graças e falar, nossa, uau, que boa comida eu tenho aqui, né? Que gostoso tá fazendo isso daqui. Então são coisas simples, mas que repetidas fazem toda a diferença. Entendi. Então, essas coisas repetidas ao longo dos dias, se eu não me engano, tem até uma frase daquele padre Fábio de Mello que ele diz que miudezas quando juntas engrandecem. Então, miudezas, coisas pequenas, mas feitas constantemente, ficam grandes. É verdade. Então, esses bons hábitos, eles são muito são importantes. práticas, disciplinas. Sim. Né? Por exemplo, aquela bicicleta empoeirada que você tem lá em casa. Vai andar. Né? Pega essa bicicleta, vai andar. Quer jogar videogame com teu filho? Joga videogame com teu filho, vai jogar bola. Sim. Vão fazer coisas, mas eu acho que aí entra uma outra palavra importante. Intencionalidade. Isso. Eu não tô só tirando um tempinho para ficar jogando no joguinho aqui no meu celular. Não, eu tô fazendo... Se eu tô jogando, por quê? Porque isso me alivia. Isso. Não é o problema jogar. O problema é a compulsão, o excesso. Exatamente. Sim, né? sim. Então, eu faço exercício físico, eu pratico uma respiração profunda quando eu estou lendo. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de fazer o meu café. Eu tenho todo um ritual para o café. Né? Então eu vou lá, escaldo, né? Escaldo ali o filtro. Aí eu vou pegar o café, eu vou pesar o café. Aí eu vou moer o café. Sim. Aí eu vou jogar, fico sendo... Então, para mim é um ritual que me alivia. Sim. Então, a pergunta que eu quero fazer para os nossos ouvintes é: quais rituais você tem na sua vida que te ajudam a ter uma vida saudável?
Então, essas são coisas pequenininhas e simples, mas que aliviam demais a ansiedade, né? Outra coisa muito importante para lidar com a ansiedade é você ter um hobby. Nós esquecemos um pouco disso, né? Eu, além do café, eu gosto muito de ler. Então eu sempre falo para mim, eu vou ficar aqui um pouquinho, essa 1 horinha para eu ler. Aí eu me divirto, né? Eu leio um livro, leio outro, eu leio 3 livros de uma vez, mas é o meu hobby. Sim, sim. E as pessoas precisam ter, né, o hábito que a gente está tendo, que eu estou tendo amigos agora aqui que gostam de tomar café. Uau. A gente vai lá, toma um cafezinho, conversa. Demais, quando vê, passou 2 horas. É verdade, é verdade. Né? Então, a prosa é boa, né? É bom demais. Vai conversando, né? Trocando experiências. Tá por perto dos amigos, então a gente esqueceu um pouco disso. Agora tem outros pontos mais importantes. Poxa, isso não está resolvendo, Rogério. Aí sim, é importante buscar uma ajuda médica e psicoterapêutica. Como eu disse, não são todos que têm condição, mas se você puder, meu querido, sabe, investir, você guarda um dinheirinho para poder investir na sua saúde mental, é crucial. Meu Deus, como né? Aqui na nossa cidade as pessoas gastam R$1.000 na festa do peão, mas não gasta, às vezes, R$100 numa terapia. Né? Então é óbvio que existem sim, a festa do peão não é um problema. O problema é quando a pessoa não se dedica a si. Ela gasta com outras coisas que talvez sejam mais superficiais, supérfluas, e não gasta consigo. Né? Exatamente. Às vezes eu conheço homens, principalmente homens, que não conseguem ir no mercado sozinho. Ele não vai, porque isso é coisa de mulher, quem faz é minha esposa. Ele não sabe comprar uma roupa sozinho. Exatamente. Então, essas coisinhas pequenas que fazem a diferença, mas voltando na questão da coisa que é um pouco mais grave. Você pode sim procurar ajuda para entender o que você tem. Pode ser o que você está dando o nome de ansiedade, seja outra coisa. Você não é terapeuta, você não é médico, você não tem que saber. Mas o profissional que te atender, ele vai te dar vai ajudar e dar o suporte. Isso. Então, eu acho que isso é um caminho. E caso seja mais grave, há a indicação da medicação que somente psiquiatras ou neurologistas podem te fornecer. Diagnosticar. Aí você pode tomar isso com muita tranquilidade, porque vai te fazer bem, com certeza. E a gente está caminhando para o final já, mas eu queria perguntar para você sobre a importância da igreja nesse processo de restauração, de cura. Você acha que é importante uma pessoa que, mesmo ela já inserida na comunidade da fé, né, enfim, na igreja, e as pessoas que nos ouvem que realmente sabem que tem um vazio, sabem que estão passando por certos problemas e às vezes tem alguma dificuldade mesmo, né, de estar numa igreja achando que ela vai ser julgada, ela vai ser um ambiente que, tipo assim... Porque muitos pensam isso, né? A gente fala porque para nós é um ambiente já que a gente conhece. A gente está bem, né? Da nossa vivência, né? Acostumado, né? Sim. Mas tem pessoas que nos ouvem que realmente entendem que estão à procura de um lugar saudável, de um ambiente onde ela possa ter o contato com a palavra de Deus, ela pode ser ajudada, né? Ter pessoas que a ajudam. Enfim, o que você acha dessa... Você acha que a igreja é importante nesse aspecto de restauração, de cura? Fala um pouquinho sobre isso, o que você acha? Eu não só acho, como eu vivencio. Aqui, né, na igreja, eu tenho essa oportunidade, pastor, de quando eu estou aqui, não é o Rogério terapeuta, é o Rogério filho de Deus, que está em busca, né, vencendo nas áreas. Exato. Então, assim, eu estou aqui para poder servir de alguma forma e também para ter esse bálsamo. Eu acho que você pregou uma vez e você falou assim, não, aqui no domingo é aquela adrenalina para você seguir o resto da semana, né? Aquele culto maravilhoso, a palavra sendo bem ensinada. Então, eu vivencio isso, porque a minha prática de fé, ela é importante ao longo da semana, e a igreja é um lugar que, eu acho que eu já disse isso para você, que eu quero encontrar pessoas como eu, humanos, pessoas que também sofrem e que se ajudam. Alguém que eu possa chegar e falar assim, olha, eu estou passando uma dificuldade. Eu falo, nossa, rapaz, eu já passei por isso aí. Exatamente. Deixa eu te ajudar. Esse acolhimento, né? Porque, pelo menos antigamente, eu acho que devem existir lugares, infelizmente ainda muito tóxicos, que as pessoas não se sentem à vontade para falar das vidas delas. Por quê? Porque existe um excesso
da religiosidade. Isso. Não é? É isso. Porque aí, porque isso aí é falta de fé, hein, irmão? Você tá lendo as escrituras, você tá jejuando, você tá isso, você tá aquilo. Pera aí, a pessoa às vezes ela se coloca numa posição de vulnerabilidade e ela sai pior. É verdade. Então, a minha prática de fé hoje aqui na nossa igreja me diz que existem lugares onde eu posso ser apenas um ser humano, um filho de Deus em busca de cura e também de ajudar outras pessoas a serem curadas. Então, esta prática aqui dentro que nós vivenciamos me dá muita esperança, sabe? De encontrar lugares que acolham ao invés de julgar. Não importa o porquê você tem ansiedade. Não importa o porquê você está passando aquilo. Importa que você quer resolver, né? A questão das pessoas chegarem do jeito que elas estão e serem ministradas, né? Pela palavra de Deus, que é inclusivo. É para todos, entendeu? A palavra de Deus, ela é para todos, né? E na verdade, ela nos dá o norte de como vivemos uma vida mais leve, saudável, não é? Porque às vezes a gente acha assim, eu sou cristão. O cara é chato, o cara nunca aceita nada, o cara não gosta de nada, o cara é isso e aquilo. Então a gente, na própria comunidade, a gente tem um monte de tabu. Tem sim. E tem um monte de preconceito. Você concorda? Demais. Preconceito. Então, por exemplo, a pessoa... um exemplo. A pessoa às vezes tá passando por um processo de realmente de cura na alma, né? De curas na vida dela, e ela vem às vezes travestida com uma roupa curta. Aí já tem os olhares. Só que quem olhou tem a língua desse tamanho. É verdade. É mentiroso. Então, tem situações, você entende que a igreja é para todas as pessoas. Sim. Então, a ansiedade não é exposta. Muitas vezes, concorda? A ansiedade, a questão, as feridas emocionais não são expostas. Não. Né? Às vezes nós olhamos a feição da pessoa, a pessoa está triste, está às vezes, né, passando angustiada, mas nós não sabemos realmente a causa. Mas a gente só está acostumado a olhar para uma pessoa que tem uma roupa diferente, uma tatuagem diferente, um brinco diferente, entendeu? Não, aquela pessoa que chegou aqui, ela é diferente de nós. Mas quem disse que isso é barreira, né? Um problema, né? Um problema para a pessoa realmente ser totalmente impactada pela palavra de Deus. Por isso que eu falo, a gente tem que começar por nós mesmos. Exato. Entendeu, Rogério? Pela questão de ajudar a todas as pessoas a levá-las, né, juntamente com a gente, sermos juntos, né, uma comunidade onde a gente busca o bem em si do próprio, né, o bem, né, para todos, né? E isso é desafiador. É um desafio, sim, pastor, porque nós temos uma tendência, e acho que é uma das coisas que Jesus mais condenava, que é a hipocrisia. Nós temos, infelizmente, algumas máscaras, né? É da nossa natureza criar ali um personagem que não existe. Acho que tem até uma parte mesmo lá, né? Que tinha uma pessoa lá, falar, né, dando esmola lá no templo, e falou, não, ainda bem que eu não sou como estes publicanos, pecadores, que eu sou bom. E aí o coitado do pecador batendo no peito e falou assim, não, senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Exatamente. E aí Jesus faz essa comparação, falou, esse foi justificado para casa. Exatamente. Então quando a gente olha para nós, bate no peito e fala, não, eu tenho um monte de falhas que ninguém sabe. Coisas que só você no seu íntimo sabe a luta que você tem. Às vezes é o excesso da ira. Às vezes, de fato, você tem aquela mentirinha que nem... Né? Você fala, não, mas isso aí não é nada. Não é nada porque, né, ninguém descobriu. Exatamente. Não é? Exatamente. Às vezes a pessoa tem um excesso, tem uma compulsão. Eu condeno o cara que usa droga, mas eu como açúcar igual um louco. Qual é a diferença? A compulsão, o sistema é o mesmo, pastor. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa chega lá... O gatilho, né? O que desencadeia é o mesmo. É a essência mesmo. Exatamente. O gatilho ali, o sistema de compulsão é o mesmo. Só que eu prefiro julgar aquele que usa droga. Eu prefiro julgar aquele que fuma, aquele que... Então, mas como é que está a sua vida? Olha para você. Porque aí você vai ter um pouco mais de empatia e cuidado nas palavras. Porque tudo que uma pessoa com ansiedade não precisa é de julgamento. Porque nós estamos no século XXI, mas ainda existe gente dizendo terapia é para gente que é doido,
terapia é perda de tempo, terapia é para quem não tem o que fazer. A pessoa está endemoniada, a pessoa tem demônio, Exato. É para ela. Tem muito disso claro, ainda. Eu já vi isso na internet, de pessoas lá colocando a mão numa pessoa que estava claramente com uma crise de ansiedade. Eu reconheço porque eu sou profissional, mas eu acho que esse trabalho que você faz aqui na igreja, que eu admiro, que esse treinamento, né, que você faz, essa psicoeducação através desse podcast, tudo isso é muito importante para que a gente não seja ignorante, para que a gente possa, sim, ter o discernimento, que é um dos dons, né, acho que do Espírito, o discernimento para entender o que é um problema espiritual do que é um problema psicológico. Exatamente. Do que é um problema físico. Exatamente. Então a gente está num caminho muito bacana, mas ainda existem muitos desafios a serem vencidos. Até porque a religiosidade coloca a pessoa sempre abaixo dela, né? Então a religiosidade faz com que a pessoa se sinta superior, sim, maior que todos, né? E a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, se você quer ser maior, seja o servo, né? Seja aquele que serve. Sim. Então acho que numa comunidade de fé, o único que precisa, que é realmente o destaque, é Jesus. Porque numa mesa, todos são iguais. Todos precisam concordo. Desse cuidado de cura, de restauração, né? Dessa transformação. Né? Eu acho que esse é um caminho importante, reconhecer que todos temos feridas. E essas feridas, muitas delas já estão até inconscientes, mas fazem com que eu tenha uma reação automática perante as coisas. Veja, se alguém chegar aqui e dar um tapa nessa mesa bem forte, cada um de nós aqui vai ter uma reação diferente. Sim. Baseado no seu histórico de vida. Exatamente. Se alguém grita lá fora, talvez para mim não faça diferença nenhuma, mas para você faça. Porque o seu histórico, por exemplo, se uma pessoa que viveu a vida toda com a mãe e pai gritando, talvez ela tenha um gatilho que desperte Exatamente. Um monte de emoção e ela nem perceba. Isso. Então, de novo, sim, o cair em si, que eu acho que é um termo que tem até de escritura, quando eu acho que o filho pródigo caiu em si, né? Percebe o movimento psicológico ali? E aí ele vai e se arrepende, fala, não, o que eu estou fazendo da minha vida? E ele vai lá e fala, não, vou trabalhar para o meu pai, porque pelo menos lá eu tenho comida. E aí entra a religiosidade, né? Não vamos julgar o filho mais velho também, porque ele deve ter os motivos, devia ter os motivos. Sim. Mas ele era uma pessoa, talvez, ali, um religioso. Assim, mas como assim? Eu sempre faço tudo certo, agora vem esse aí. Então, às vezes, pastor, a gente se coloca nessa posição. Não, eu faço tudo certo e não é nem justo que eu esteja passando por ansiedade. Como assim, meu Deus? Eu pago dízimo, eu dou oferta, eu trabalho na igreja, eu sou bom marido, eu sou bom pai, eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia. Por que eu estou passando? Eu passei por isso, tá? Sim. 12 anos eu sou terapeuta, 14 anos atrás. Que eu olhei para minha vida e falei, como é que eu estou tendo crise de ansiedade? Como assim? Eu faço isso, tudo certo. Eu não acreditava que eu estava passando por aquilo. Sim. Entende? Demorei para assumir e foi por causa disso que eu me tornei terapeuta, né? Olha só. Tem um testemunho. Porque eu vi a minha dor, olhei para ela com muito custo. Não foi uma coisa que eu falei, tá tudo... Não. Eu fui porque eu fui forçado. Foi doloroso. Eu só fui porque doeu. Né? Então, a partir do momento que eu olhei para isso, eu falei, nossa, dá para resolver então com terapia? E uma forma mais rápida, que é o caso que eu trabalho com essa terapia breve, deixa eu estudar isso daí. Aí fui estudar, fui fazer as formações e aí me tornei terapeuta aí, né, há 12 anos. Então, foi uma coisa que eu vivi. Não há nada que a pessoa fale para mim hoje, na questão de ansiedade, que eu não tenha vivenciado. Uma ferida fechada, o ministério aberto. Né? Não é? Uau! Entende? Então, para mim, hoje, é maravilhoso ter essa empatia com quem sofre. Entendi. Eu acho que até o sofrimento ele é educativo. Eu não quero sofrer, se eu puder evitar. Claro, lógico, né? Mas não vamos orar assim, Senhor, me manda sofrimento. Não, ninguém ora assim, né? Não quero. Mas ele nos ajuda a ter, sim, mais humanidade, ter mais amor e acolhimento por aqueles que sofrem. Eu vou terminar com o mesmo tempo o texto que eu comecei. Ok. Né? Jesus nos disse para não andarmos ansiosos. E ele trouxe uma reflexão dizendo, olhe para os lírios do campo, né? Olhe para os pardais, né? Então, se eles têm sido assistidos, quanto mais os filhos de Deus. Sim. Então, vamos trazer para o pessoal que nos ouve uma palavra de esperança, claro, uma palavra que vai incentivá-las, inspirá-las, né? A realmente buscar essa ajuda do alto,
né, a ajuda profissional, né? Então deixa uma palavra de fé e de esperança aí a todos os nossos ouvintes aí desse encontro, para abençoar o coração dessa pessoa que nos assiste aí. Então, claro. Bom, mais uma vez agradecer pela oportunidade, né? Eu gosto muito de falar sobre o tema, porque eu sei que é um tema necessário, né? E graças ao bom Deus eu tenho conseguido associar a minha vida espiritual a uma prática psicoterapêutica, não só a prática para mim como pessoa, mas para os outros. Sim. E aí eu separei aqui um versículo bíblico que faz muita diferença para mim, tá? Que é Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Então isso define muito para mim a minha prática e a minha vida. Ou seja, ok, aqui está dizendo para eu não andar ansioso, mas eu estou ansioso. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso orar e apresentar a Deus. Deus, está aqui, ó. Essa é a minha ansiedade. Eu estou ansioso porque eu estou esperando uma resposta numa entrevista de emprego. Eu estou ansioso porque a minha esposa está doente. Então, está aqui. Está aqui aos seus pés. A minha causa está aqui. É isso aqui. E aí, ele fala, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu já fui questionado assim, como é que você pode estar calmo numa situação dessa? Aí a pessoa fala, você é frio, né? Não, não sou frio. Eu só aprendi a descansar em Deus. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, esse descanso, essa paz que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração e a minha mente. Então, eu acho que, para quem está nos ouvindo, essa é uma palavra de muita esperança. Sim. Que a vida religiosa, a vida espiritual, ela pode ser mais prática e ela pode ser vivenciada de forma real na sua vida. Exatamente. Sabe, pastor? Sim, então, sim. O que eu quero trazer de esperança é: você não nasceu com crise de ansiedade. Você não nasceu com crise de pânico. Então é possível voltar a ser quem você era, de uma forma ainda melhor, de uma forma mais madura, mas você não é a sua doença. Você não é o seu pecado, não é? Você não é a sua ansiedade. Então é possível sim mudar muita coisa na nossa vida, juntando a espiritualidade, consciência e fazer tudo o que tiver disponível. Aí eu acho que então vem a graça e complementa. Amém. Né? Amém. É isso que eu acredito. Rogério, bom demais estar com você nesse papo. Bênção demais, com certeza edificou a minha vida, vai edificar a quem nos ouve. E você que está conosco, ó, que tempo precioso. Que Deus te abençoe e logo, logo teremos mais um episódio do nosso podcast Sou Casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.